Sejam bem-vindos ao Terapia São Paulina. Vem, né? Vamos, né? Conversar um pouco, né? Depois dessa final e sempre com aquele olhar, não é aquela mensagem de paz e aquela ótica São Paulina, não? Pra gente poder, poxa, o que foi esse jogo, né? Que jogaço. Sempre lembrando que o apoio desse vídeo é do Psicosampas, 011 98076 6509. Agende a sua consulta, beleza? Bom, é, acho que, né, esses dois jogos aí, né, de Flamengo e Corinthians foram grandes jogos, né? Acho que essa final foi um grande jogo. Nossa senhora, né? Acho que o começo ali, né, o Flamengo impressionante, né? Como consegue construir um gol pelo meio, né? Na final ainda, né? E um lindo passe do Everton Ribeiro, né? Ele já tinha dado um passe parecido no Itaquerão, né? E o Pedro cavou mal, né? Nessa ele não cavou, ele tocou. Que frieza, né? Que frieza, né? É impressionante, né? O centroavante como ele, né? Como tá frio, né? E a gente, né, faz esse paralelo assim, né, com o Caleri. O Caleri fica brigando, né? Eu vi muito dele no Yuri Alberto, né? Porque briga, briga, briga. E na hora de, quando tem alguma chance para finalizar, né? Não tá com a frieza que, por exemplo, o Pedro tem, né? Ou o Pedro apresenta, né? Porque o Pedro não fica brigando, né? Ele fica ali tentando criar tal, mas ele, na hora que ele precisa finalizar, ele tá muito frio, né? Tá muito tranquilo, né? E ele se desgasta também, né? Ele saiu, acho que ele precisava até ter saído antes, né? Acho que a diferença do time do Flamengo pro time do Corinthians é a diferença do Vitão, do Vitor Pereira, né? Eu falei Vitão, é que eu tava acompanhando o jogo com meus amigos, falando no WhatsApp, né? Meu amigo botafoguense, aí o Leozinho, meu amigo corintiano, o Jefferson, o Jecão, hein? Puta aí, velho. E, né? E o Vitor Pereira, caramba, o cara deu um show, né? Nossa senhora, hein? Que diferença, né, com o Dorival, né? Dorival demorando nas decisões, né? Tomando decisões, é, protelando para tirar os caras, né? Porque o Dorival é um bom administrador de grupo, né? Ele era administrador daquele time Neymar, Robinho, Ganso e André e tal. O Wesley, né? Né? Então ele sabe administrar os caras. Então ele sabia que não podia tirar rápido os caras na final, né? Mas ele não estava assistindo o jogo, né? Porque ele tanto que ele ficou torcendo ali, mas né? Vai, né? E acabou mexendo por lesões, né? Perdeu os dois volantes, né? Mas o cara tinha que reorganizar, né? O Vitor Pereira foi conduzido um time assim de uma maneira muito brilhante, né? Ele tentou uma coisa, né? O Vitor Pereira, que eram os três zagueiros para aguentar o Flamengo. Aí você fala, mas tomou o gol no começo. Mas ele aguentou o Flamengo, né? Ele foi pro segundo tempo vivo, né? E ainda com o time já ganhando o meio-campo, né? Mesmo com o Lucas Piton, que não fez uma boa partida, né? Que foi a aposta dele. Mas poderia ter dado certo se ele sentiu, né? Deu uma pipocada ali o Lucas Piton. E então assim, né? O que a gente assiste disso, né? E olha em relação ao São Paulo, né? Primeiro, né, em termos do treinador, né? A frieza do Vitor Pereira, né? Você vê que ele tirou o melhor do Corinthians nesse jogo, né? Até na escolha dos cobradores de pênalti, né? Mesmo o Fagner perdendo o pênalti, né? Mas era ele que tinha que cobrar, né? Veterano e tal, né? Tinha laço pra perder o pênalti, né? E o Matheus Vital deu até dó, né, do cara, né? Ali, nossa, né? O cara perdeu o pênalti ali, né? Do jeito que ele perdeu, né? E aí já vê um jogador que não tem tanta experiência, né? Então, uma carreira muda, né? Num lance como esse, né? Mas você vê a frieza, né, do Vitor Pereira e como ele extrai o melhor dos caras, né?
né? Acho que o Roger Guedes, ele deu uma entrevista no intervalo, né? Que eu até comentei com meus amigos. Falei, nossa, o cara tá viajando, né? Que ele falou assim, não, é só dar em mim, que, né, eu tô com o Davi Luiz, tipo, como querendo dizer assim, tá fácil, né? Eu falei, pô, que tá doido, né? E, mas aí o Vitor Pereira usou ele até onde deu, né? Que ele teve uma chance muito clara de fazer um empate ali já. E ele perde o gol, né, cara? Nossa, o cara perdeu o gol ali, incrível, assim, né? E aí o Vitor Pereira tira ele depois disso, né? Tira, assim, dá mais uns minutos, né? Mas aí tira o cara depois disso, né? Depois de também tirar o Lucas Piton no intervalo, que não foi bem, voltar pro esquema anterior, né? Botar um cara rápido no Felipe Luiz, né? Que aí foi onde aí, né, começou a dominar tudo mesmo, né? O Corinthians, né? Com o meio de campo mais equilibrado, né? Sem, com o Fábio Santos podendo apoiar também. Né? Então, assim, eu acho que foi um show de maestria do Vitor Pereira aí, né? De decisões muito acertadas, né? Seguidas. Né? E o Dorival naquela coisa de administrar, né? Que é como se mantém no Flamengo, né? O próprio Rogério, ele administrou, né? Pondo o Diego de titular e acabou sendo campeão, né? Mesmo que, né? Com a nossa queda ali no Diniz, né? Com muita chance de outros clubes serem campeões, mas ele conseguiu administrando, né? Mais ou menos todo mundo ali. Então o Dorival optou por essa, né? Foi arriscado, né? Ele não chamou a responsa de, por exemplo, botar um Marinho, né? Um Everton Cebolinha para puxar o contra-ataque, né? Quando começou a perder o meio campo e tal, né? Ele foi deixando os cobrão lá, né? Não mexia nos cobrão. E, né? E acho que, né? Dessa parte assim é pensar, né? Que o Rogério ele ele tem um bom esquema, né? A gente conseguiu também nos jogos contra o Flamengo pressionar bastante o Flamengo, ameaçar bastante o Flamengo, né? Mas em nenhum momento a gente chegou a parecer que ia ganhar, né? E o Corinthians, né? Por mais que o Corinthians tenha feito um brilhante partida, o único momento que ele ficou na frente, né? Foi nos pênaltis, né? Quando o Cássio defende, né, cara? O Cássio defende do Felipe Luiz, inclusive, né? E aí isso ficou na frente, né? Então também, né? O Vitor Pereira fez tudo isso, o Corinthians jogou, né, um bolão. E mesmo assim o Flamengo ganhou, né? Ganhou e sempre esteve mais próximo de ser campeão, né? Mesmo no jogo no Itaquera, né? Criou muito, né? Criou muito mais Itaquera do que nesse jogo, né? Mas finalíssimo é isso, né? É pra ganhar, né? Então, tô fazendo essa crítica ao Dorival, mas também, de certa forma, o Dorival tinha, assim, um toque, né? Quando ele bota os três, assim, né? Os três na frente, assim, em linha e tal, pra poder, depois que fizesse 1 a 0 no começo, recuar um pouco pra explorar o contra-ataque. E isso é jogar uma final pra ganhar, né? Então ele amassou, fez 1 a 0 e foi levando, né? Mas aí essa administração ficou muito perigosa, né? E coisa que a gente na final da Sul-Americana não teve essa humildade, né? De ter uma estratégia mais pensando em ganhar, né? O jogo. Sempre naquela coisa de tentar dominar a posse. O Flamengo hoje, né, ele entregou a posse, pô, né? Ele entregou a posse, né? Tá certo que muito não porque ele quis, né? Mas ele entregou, cara. E no fim das contas ele ia ganhar de 1 a 0, né? Que era a ideia deles lá, mas aí não deu, né? Não deu porque o Vitor Pereira acertou muito, né? O adversário acertou muito e cresceu, né? E aí eu falo do Vitor Pereira acertar muito, mas você vê os jogadores que entraram, né? Não é que o Corinthians tem um elenco que nem o Flamengo, né? Entrou o Cebolinha, né? Pra puxar o contra-ataque. Entrou o Adson. Entrou o Adson. Mas o cara tem as peças ali e sabe usar, né? Então, né, acho que os treinadores europeus aí que estão chegando é um caminho sem volta, né? Porque os caras são muito bons, né? E acho que isso, né, nos grandes mercados os treinadores não são só nacionais, né? Então acho que isso, né, conforme o dinheiro vai aumentando aqui, os treinadores
vão vindo de fora, né? E os portugueses, como falam português, né, são os que estão chegando primeiro. Mas acredito que em breve aí vão vir outros aí, né? Porque, né, a premiação foi 60 milhões de reais pro campeão e 25 milhões pro vice, né? Nossa, só de premiação aí foi 85 milhões de reais. Surreal, né? Como tá o futebol brasileiro, né? Surreal. Então, né? Vamos pensar que a gente não tá nesse nível, né? De nenhum dos dois clubes ainda. Tá um pouco abaixo, né? E como foi o Corinthians contra o Flamengo. Ele está abaixo do Flamengo, né? Mas a sucessão de decisões corretas equilibrou o, o jogo, né? Então, a gente que está também num nível um pouco abaixo, seja de receita, seja de elenco, também precisa ter muitas decisões corretas para alcançar, né? Então, acho que essa é a menção aí para nós São Paulinos aí, né? De como lidar aí, né, vendo esse jogo e pensando que a gente chegou aí na semifinal, mas a gente não conseguiu, não deu ainda, né? Mas, né, você vê que com boas decisões, com, né, um ambiente favorável, dá para brigar aí, né? Não é que tá tão longe assim, né? Mas é isso aí, saudações tricolores, né? Parabéns aí ao campeão. E vamos nessa aí, né? Amanhã não. Amanhã, jogo contra o Curitiba, mais do que importante aí. Depois tem um pós-jogo e vai ter um novo programa no canal aí que vai ser o Reagindo à Coletiva. Que aí a gente vai pegar a coletiva assim, né? E analisar, né? Vamos ver o que tá sendo dito, né? Porque diz muito, né? As coletivas estão dando muito norte, né? Do que está acontecendo no São Paulo. Então a gente vai fazer um trabalho mais minucioso com as falas do Rogério depois da coletiva. Beleza? Então amanhã a gente tá de volta aí. Um grande abraço a todos.